Esta é uma história sobre as cicatrizes invisíveis que o desprezo deixa no coração de um filho e sobre o silêncio calculado de quem decide que a melhor resposta não é o grito, mas a vitória absoluta. Prepare-se para conhecer a jornada de alguém que foi descartado como um erro por aqueles que deveriam amá-lo, sem que eles percebessem que, enquanto o humilhavam, ele já era o dono do tabuleiro onde eles jogavam. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O calor de dezembro em São Paulo é algo que se sente nos ossos, uma umidade pesada que gruda na pele e faz a cidade pulsar sob um céu cinzento de asfalto. Mas dentro do apartamento nos Jardins, o ar-condicionado central mantinha a temperatura em gélidos 18 graus, um contraste perfeito para o clima gélido que sempre reinou no coração da minha família. Eu me olhei no espelho do corredor antes de entrar na sala de jantar. O terno que eu usava era bom, mas para eles, nada que eu vestisse teria o brilho das conquistas de Isadora ou a solidez do nome de meu pai, Osório. O cheiro da ceia já dominava o ambiente. O cravo enterrado no presunto, o peru assado com ervas finas e aquele aroma característico de vinho caro que meu pai fazia questão de decantar com um ritual quase religioso. Margarida, minha mãe, ajustava os talheres de prata sobre a toalha de linho egípcio com uma precisão cirúrgica. Ela sempre foi obcecada pela simetria das coisas, talvez porque a vida real, a nossa vida atrás das portas fechadas, fosse um caos de ressentimentos e silêncios punitivos. Você está atrasado 5 minutos, Dante, disse Osório, sem sequer desviar os olhos da taça de cristal que ele girava lentamente. O som do líquido contra o vidro era o único ruído além do zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. O trânsito na Marginal estava um caos, pai. Choveu forte na Zona Sul, respondi, tentando manter a voz neutra. Eu sabia que qualquer justificativa seria interpretada como uma desculpa de quem não tem controle sobre a própria vida. Isadora surgiu na sala logo em seguida, o celular já em punho, posicionando o anel de luz para garantir que a iluminação da ceia perfeita estivesse impecável para os seus seguidores. Ela usava um vestido vermelho vibrante, o sorriso ensaiado para a câmera, a personificação da filha que deu certo. Ela me olhou de cima a baixo, um brilho de desdém cruzando seus olhos por um milésimo de segundo, antes de voltar ao modo influenciadora de sucesso. Oi, maninho, que bom que veio. Achei que estivesse ocupado demais com aqueles seus, como é mesmo, projetos de internet. O tom dela era carregado de uma condescendência que me fazia apertar os dentes. Sentamos à mesa. O jantar seguiu o roteiro de todos os anos. Isadora falando sobre suas viagens para a Europa, sobre os contratos de publicidade que havia fechado e sobre como a vida de uma empresária de sucesso era exaustiva. Meus pais a ouviam como se estivessem diante de uma divindade, balançando a cabeça em aprovação, trocando olhares de orgulho que nunca, em 28 anos, foram direcionados a mim. Para eles, eu era apenas o filho que não se encontrou, o jovem que abandonou o curso de Direito na USP para se aventurar em tecnologias que eles não compreendiam e que, aos olhos deles, não pagavam as contas. Eu permanecia em silêncio, mastigando o peru que parecia ter gosto de serragem. Eu sentia o peso do olhar de meu pai sobre mim. Era um olhar de decepção crônica. Eu era o borrão na fotografia perfeita da família. Bom, disse Osório, limpando os lábios com o guardanapo de tecido e encostando as costas na cadeira estofada. O tom de voz dele mudou. Ficou mais solene, quase teatral. Como é Natal? Margarida e eu decidimos que era hora de tomar uma atitude definitiva em relação ao seu futuro, Dante. Não podemos mais permitir que você continue nesse estado de inércia. Eu larguei o garfo. O som do metal batendo na porcelana ecoou como um tiro. Isadora imediatamente levantou o celular, apontando a lente para mim. Eu vi o brilho do reflexo da tela no vidro da cristaleira atrás dela. Ela estava gravando. Margarida estendeu a mão e colocou um envelope branco sobre a mesa, deslizando-o lentamente até chegar à minha frente. Nós conversamos muito, filho. Ela começou, com aquela voz suave que escondia uma crueldade velada.
E percebemos que estar aqui, em São Paulo, perto de nós, só está atrasando o seu amadurecimento. Você se apoia no nosso conforto e não se esforça. Por isso, decidimos te dar um empurrão. Abri o envelope. Dentro, havia um cheque nominal no valor de R$ 10.000. Ao lado dele, uma passagem aérea, impressa em papel térmico, com um destino que eu conhecia bem apenas por fotos de viagens de mochileiros. Manaus. E o detalhe mais sórdido, era apenas de ida. R$ 10.000 é mais do que o suficiente para você se estabelecer em algum lugar longe daqui, onde ninguém te conhece pelo nosso sobrenome, continuou Osório, a voz agora firme e fria como o mármore da bancada. Queremos que você desapareça por um tempo, que tente ser alguém longe da nossa sombra. Se você fracassar lá, ao menos não terá que nos envergonhar diariamente com a sua presença nos jantares da vizinhança. Isadora deu uma risadinha baixa, focando a câmera do celular no meu rosto, esperando as lágrimas, o choque ou a súplica por piedade. Ela queria o conteúdo dramático para o seu vídeo de decisões difíceis em família. Eu conseguia imaginar a legenda que ela colocaria, ajudando meu irmão a encontrar seu caminho. Foi difícil, mas necessário. Eu olhei para o cheque. R$ 10.000. Para eles, aquilo era o preço de uma bolsa de grife da Isadora. Para mim, eles achavam que era uma esmola de despedida. Olhei para a passagem. Manaus. Eles me queriam a milhares de quilômetros de distância, num lugar onde eu não pudesse macular a imagem de perfeição que eles construíram. Senti um calor estranho subindo pelo meu pescoço, mas não era raiva. Era uma vontade quase incontrolável de rir. Eles não faziam ideia. Eles achavam que eu estava passando fome naquele meu apartamento, alugado na República, onde as paredes tinham infiltrações e o elevador quebrava toda semana. Eles achavam que as madrugadas que eu passava em claro, com os olhos ardendo diante de 3 monitores, eram desperdiçadas em jogos ou bobagens. Eles não sabiam dos algoritmos de segurança que eu desenvolvi para corretoras internacionais. Eles não sabiam da carteira de criptoativos que eu vinha acumulando há 4 anos, nem do contrato de consultoria que eu acabara de assinar com um grupo de investimentos de Singapura. Eles me viam como o fracasso da família, porque eu permiti que me vissem assim. Era mais seguro ser o invisível, enquanto eu construía o meu império nas sombras. Eu peguei o cheque e a passagem. Lentamente, olhei para Isadora, que continuava gravando, esperando o meu colapso emocional. Eu não dei o que ela queria. Em vez disso, deixei um sorriso irônico curvar o canto dos meus lábios, um sorriso que nenhum deles conseguiu decifrar. Manaus? Perguntei, a voz saindo mais calma do que eu esperava. É uma cidade interessante nesta época do ano. A floresta, o rio, dizem que é um ótimo lugar para recomeçar. Ficamos felizes que tenha entendido, Dante, disse meu pai, visivelmente aliviado por não ter que lidar com uma cena dramática. É para o seu próprio bem. Amanhã de manhã um motorista virá te buscar para levar ao aeroporto. Suas malas já devem estar prontas. Eu me levantei. A cadeira arrastou no piso de granito com um rangido seco. Não se preocupem. Eu já sei exatamente o que fazer com esse investimento de vocês, eu disse guardando o envelope no bolso do paletó. Mas antes de ir, quero que saibam de uma coisa. Este jantar foi, sem dúvida, o momento mais esclarecedor da minha vida. Margarida sorriu, um sorriso de plástico, achando que tinha cumprido seu papel de mãe cuidadosa. Isadora baixou o celular, talvez decepcionada por eu não ter chorado. Eu me retirei da sala sem olhar para trás. Enquanto caminhava pelo corredor luxuoso, as fotos da família na parede pareciam as lápides de um passado que eu acabara de enterrar. Eles achavam que estavam me expulsando para a miséria. Mal sabiam eles que, na verdade, eu já havia comprado o prédio onde eles moravam, através de uma holding fantasma há 3 semanas, e que a notificação de despejo por quebra de contrato do proprietário anterior estava prestes a chegar em nome do novo dono. O jogo estava apenas começando. Saí do prédio nos jardins, sentindo o impacto do ar úmido e quente da calçada, um contraste brutal com o gelo artificial da sala de jantar dos meus pais. O segurança da guarita, o senhor Juvenal, um homem de cabelos brancos que me via crescer há 2 décadas, acenou com um olhar que misturava pena e respeito.
Ele provavelmente tinha ouvido os gritos de Osório em outras ocasiões, ou talvez o silêncio cortante que sempre acompanhava as minhas saídas. Eu apenas balancei a cabeça e caminhei em direção à Avenida Rebouças, recusando o táxi que ele se ofereceu para chamar. Eu precisava sentir o chão, a textura do asfalto irregular de São Paulo sob meus sapatos de couro, que, para minha família, eram apenas comuns. Peguei um carro de aplicativo. O motorista, um rapaz jovem com o rádio sintonizado em uma estação de sertanejo universitário que falava de amores perdidos, não puxou conversa, e eu agradeci mentalmente por isso. Enquanto cruzávamos a cidade em direção ao centro, eu olhava pela janela as luzes de Natal penduradas nos postes da Paulista. Elas pareciam tristes, artificiais, como o sorriso que Isadora treinou durante anos para vender uma felicidade que não existia. Cheguei ao meu refúgio na República por volta das 11 da noite. O prédio onde eu morava era o oposto do condomínio de luxo dos meus pais. Era um edifício antigo, da década de 50, com pés direitos altos, tacos de madeira que rangiam sob cada passo e um elevador pantográfico que parecia ter vontade própria. O cheiro de café velho e polidor de metal impregnava o saguão. Para Osório e Margarida, morar ali era a prova definitiva do meu fracasso. Para mim, era o único lugar onde eu podia ser invisível. Ao entrar no meu apartamento, não acendi as luzes do teto. Apenas o brilho azulado e verde dos meus 4 monitores iluminava a sala. O zumbido dos coolers dos servidores que eu mantinha em um quarto isolado era a música que me acalmava. Eu me sentei na minha cadeira ergonômica, o único móvel realmente caro daquele lugar, e deixei o envelope branco sobre a mesa. Os R$10.000. Aquilo não pagava sequer uma das placas de vídeo que eu usava para minerar dados e processar algoritmos de segurança. Abri o terminal de comando. Meus dedos voaram pelo teclado mecânico, o som dos cliques preenchendo o vazio do apartamento. Eu precisava verificar a transação. Há 3 meses, através de uma complexa rede de empresas de fachada sediadas no exterior e uma holding registrada em Curitiba, eu havia finalizado a compra do edifício Imperial, o prédio onde meus pais moravam. O antigo proprietário, um senhor de 80 anos que queria liquidar seus bens no Brasil para morar em Portugal, aceitou a oferta agressiva que fiz. Ele nunca soube quem era o comprador real. Para ele, eu era apenas a Apex Capital. Group, vamos ver como está a saúde financeira da família Bittencourt, murmurei para as paredes vazias. Acesse os registros internos que eu havia desviado legalmente através das auditorias que a própria empresa do meu pai, a Bittencourt Consultoria, me enviou sem saber, quando me contrataram como um freelancer anônimo para testar a segurança do sistema deles. Ironia pura. Osório pagou caro para que eu encontrasse as brechas que eu agora usava para monitorá-lo. O cenário era pior do que eu imaginava. A empresa de engenharia do meu pai estava sangrando. 2 contratos grandes com o setor público haviam sido suspensos por irregularidades que ele tentava abafar. Isadora, com sua vida de luxo ostentada no Instagram, estava afundada em dívidas de cartões de crédito, usando o dinheiro dos pais para manter a fachada de influenciadora de sucesso. Eles estavam vivendo em um castelo de cartas, e o vento estava prestes a soprar. Eles me deram R$10.000 e uma passagem para Manaus, porque queriam se livrar de um peso. O que eles não sabiam é que eu era o único cabo de aço que ainda mantinha aquele castelo em pé, pois eu vinha, discretamente, comprando as dívidas da empresa deles através de terceiros, para evitar que fossem à falência precoce. Eu queria que a queda fosse na hora certa. Na minha hora, senti uma pontada de tristeza, uma sombra de saudade do que nunca tivemos. Porque o amor deles tinha um preço. Porque a aceitação dependia de quantos zeros eu tinha na conta ou de qual cargo eu ocupava. Eu me lembrei de quando tinha 10 anos e ganhei uma medalha em uma Olimpíada de Matemática. Meu pai apenas olhou e perguntou por que eu não tinha ganhado a de ouro no tênis, como o filho do vizinho. Aquela ferida, que eu achei que estivesse cicatrizada, latejou. Mas a tristeza logo foi substituída por uma determinação fria. Peguei o celular e disquei para um número que eu raramente usava. Alô, Ricardo? Chamei o meu advogado e braço direito nas operações físicas. Dante, a essa hora, aconteceu algo?
A voz de Ricardo era arrastada. Ele claramente estava dormindo. O plano mudou. Quero que você execute a notificação de retomada do imóvel nos jardins. Não. Espere até o final de janeiro. Quero que a notificação chegue às mãos do Sr. Osório Bittencourt em 48 horas. Houve um silêncio do outro lado da linha. Mas, Dante, são seus pais. Você tem certeza? A cláusula de rescisão por falta de seguro predial atualizado que encontramos é sólida, mas é agressivo. Eles terão 30 dias para sair. Eu tenho certeza, Ricardo. Eles acabaram de me dar uma passagem só de ida para o Amazonas. Eles querem que eu suma. Vou dar a eles o que querem, mas antes vou garantir que eles entendam que o teto que os protege pertence ao filho que eles desprezam. E outra coisa, acelere a compra das debêntures da construtora. Quero o controle total antes do carnaval. Entendido. Vou preparar a papelada amanhã cedo. Desliguei o telefone. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo som distante de uma sirene na avenida Ipiranga. Eu olhei para o cheque de R$10.000. Aquilo seria o meu capital inicial para a nova fase. Eu o usaria para algo simbólico. Talvez doasse para um abrigo de animais em nome do Osório, apenas para que ele recebesse o recibo de agradecimento. Fui até a cozinha e preparei um café forte. O calor da caneca nas minhas mãos me trazia de volta à realidade. Eu não ia para Manaus, pelo menos não da forma que eles imaginavam. Eu usaria a passagem. Eu faria o check-in. Eu deixaria que Isadora postasse a foto do meu embarque rumo ao recomeço, mas eu desceria na escala em Brasília e voltaria para São Paulo em um jato particular, instalando-me em um hotel de luxo que eles nem sonhavam que existia para assistir de camarote ao desmoronamento do mundo de privilégios que eles usavam para me humilhar. Amanhã de manhã, o motorista viria. Eu teria que fazer a performance da minha vida. O filho derrotado, o jovem sem rumo, o fracassado que aceita a esmola dos pais. Eu guardaria cada palavra de desprezo que Osório certamente diria no rádio do carro, cada olhar de superioridade de Margarida. Eu guardaria tudo isso como combustível. Eu não sou um monstro. Eu sou apenas o resultado do que eles criaram. Eles queriam que eu aprendesse a viver por conta própria, não era? Pois bem, eu ia ensinar a eles o verdadeiro custo da sobrevivência, em um mundo onde eles não mandavam mais em nada. Deitei-me na cama pequena, olhando para as manchas de infiltração no teto. Sorri. Em poucos dias, os papéis se inverteriam. Eles estariam no meu lugar, e eu estaria decidindo se lhes daria um envelope branco ou apenas o silêncio que eles tanto me dedicaram. O despertador tocou às 6 da manhã, um som estridente que parecia cortar o silêncio denso do meu apartamento na República. Não que eu tivesse dormido muito. Passei a maior parte da madrugada monitorando as flutuações da Bolsa de Valores de Tóquio e garantindo que os fundos para a aquisição final das debêntures da Bittencourt Engenharia estivessem blindados em contas de custódia. Mas para o mundo exterior, eu precisava parecer o filho derrotado que mal conseguiu fechar os olhos de preocupação com o futuro incerto. Preparei um café coado, forte e sem açúcar, sentindo o vapor quente bater no meu rosto enquanto observava o sol nascer por entre os prédios cinzentos do centro de São Paulo. O cheiro de asfalto molhado pela chuva da noite anterior subia da rua, misturando-se ao aroma do café barato que eu fazia questão de manter ali para me lembrar de onde comecei. Tomei o último gole, lavei a caneca com uma meticulosidade quase obsessiva e fechei a mala de lona, desgastada que eu usaria para o meu teatro. Dentro dela, pouca coisa. Algumas roupas velhas e o meu laptop principal, o meu verdadeiro poder. Às 7h30, o interfone tocou. Era o motorista particular de meu pai. Senhor Dante? O senhor Osório pediu para buscá-lo. Estou aqui na frente. A voz do homem era impessoal, profissional. Desci as escadas, já que o elevador pantográfico havia decidido entrar em greve novamente. O peso da mala no meu ombro era simbólico. Eu me sentia leve, na verdade. Cada degrau que eu descia era um passo para longe da versão de mim que eles tentaram aniquilar. O carro era um sedã preto impecável, com bancos de couro que cheiravam a novo e um silêncio interior que isolava o caos da Cracolândia logo ali na esquina. O motorista,
um homem chamado Vanderlei, que trabalhava para a família há anos, evitou meu olhar pelo retrovisor. Talvez ele soubesse. Em casas como a dos Bittencourt, as paredes têm ouvidos e os funcionários são os primeiros a saber quem caiu em desgraça. Fizemos uma parada rápida nos jardins antes de seguir para o aeroporto de Cumbica. Meu pai insistira que eu me despedisse formalmente de minha mãe. Para manter as aparências com os vizinhos, ele dissera por mensagem. Ao entrar na sala onde, poucas horas antes, eu fora humilhado, encontrei Margarida, tomando seu chá de ervas finas. Ela vestia um robe de seda pérola e folheava uma revista de decoração como se eu fosse apenas uma visita inconveniente. Ah, Dante, já vai? Ela disse, sem levantar os olhos. Leve um pouco desse bolo de nozes que sobrou. O caminho para Manaus é longo. Não precisa, mãe. O dinheiro que vocês me deram vai servir para comprar algo no aeroporto. Respondi, mantendo a voz baixa, o tom de quem está conformado com o destino. Isadora apareceu no topo da escada, já com o celular na mão. Ela estava impecável, maquiagem feita para um Get Ready With Me matinal. Ela desceu os degraus e parou na minha frente, apontando a câmera para o meu rosto cansado. Uma última foto do meu irmão corajoso indo desbravar o norte, ela exclamou, com uma animação falsa que me dava náuseas. Os seguidores estão mandando muitas energias positivas. Dante sorria. Eu dei um sorriso forçado. O tipo de sorriso que as pessoas dão em funerais. Eu sabia que, em 10 minutos, aquela foto estaria nos stories dela, com uma música motivacional de fundo e um texto sobre recomeços e resiliência familiar. Ela estava lucrando com a minha suposta miséria. Osório saiu do escritório, com sua pasta de couro de jacaré sob o braço. Ele me olhou de cima a baixo, um olhar frio que buscava qualquer sinal de rebeldia. Não encontrou nada além de uma submissão bem encenada. Faça valer o investimento, Dante, disse ele, batendo no meu ombro com uma força desnecessária. Não nos ligue pedindo mais. Esse cheque é o seu ponto final conosco até que você tenha algo de concreto para mostrar, se é que um dia terá. Eu entendo, pai. Vocês não ouvirão falar de mim por um bom tempo, eu disse, e aquela era a única verdade absoluta naquela sala. O trajeto até Guarulhos durou uma eternidade sob o trânsito pesado da Via Dutra. O som dos pneus no asfalto ranhurado e o cheiro de querosene de aviação que começava a invadir a cabine conforme nos aproximávamos do Terminal 3 criavam uma atmosfera de fim de mundo. Vanderlei me deixou no desembarque. Ele apertou minha mão com uma rapidez nervosa e partiu, deixando-me sozinho com minha mala de lona e um envelope cheio de mentiras no bolso. Entrei no saguão do aeroporto. O caos humano, o som dos anúncios de voos em vários idiomas, o tilintar dos carrinhos de bagagem, eu me senti, pela primeira vez em anos, completamente livre. Caminhei em direção ao balcão da companhia aérea. Fiz o check-in do voo para Manaus e despachei a mala de lona. Eu precisava que meu nome constasse na lista de passageiros e que minha bagagem chegasse ao destino. Era a prova digital de que eu havia partido, mas assim que recebi o cartão de embarque, não me dirigi ao portão. Em vez disso, caminhei até o banheiro mais afastado do terminal de luxo. Lá, retirei do fundo da minha mochila de mão um terno de corte impecável, feito sob medida, que eu mantinha escondido. Troquei de roupa, ajeitei o nó da gravata de seda azul marinho e guardei os óculos de armação simples, substituindo-os por um modelo de grife que mudava completamente a expressão do meu rosto. Saí do banheiro e me dirigi à área de táxis executivos. O Dante que meus pais conheciam, o fracassado, o invisível, acabara de embarcar simbolicamente para o exílio. O Dante que voltava para a cidade era o dono do jogo. Enquanto o carro me levava de volta para o centro de São Paulo, desta vez para um loft que eu mantinha alugado em segredo no Itaim Bibi, meu celular vibrou. Era uma notificação do sistema de segurança que eu instalei no condomínio dos Jardins. Meus pais estavam em casa. Isadora provavelmente estava gravando um vídeo sobre como é difícil dizer adeus. Eles não sabiam, mas o oficial de justiça, acompanhado de Ricardo, meu advogado, acabara de tocar a campainha. Abri o aplicativo que me dava acesso às câmeras ocultas que eu havia instalado na sala de estar deles meses atrás.
sob o pretexto de melhorar o Wi-Fi para o meu pai. A imagem era nítida. Eu vi o momento exato em que Osório abriu a porta, ainda com aquele ar de superioridade, que se transformou em confusão ao ver o documento oficial nas mãos do homem de terno cinza. Notificação de retomada de imóvel? A voz de Osório saiu abafada pelo alto-falante do meu celular, mas o tom de choque era inconfundível. Isso deve ser um erro. Eu pago o aluguel desta cobertura para a holding há 5 anos. O contrato foi rescindido por quebra de cláusula contratual referente ao seguro predial e modificações estruturais não autorizadas, senhor, disse a voz calma do oficial. O novo proprietário, a Apex Capital Group, não tem interesse em renovar ou manter a locação. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. Vi minha mãe derrubar a xícara de chá. O som da porcelana quebrando no chão de mármore foi música para os meus ouvidos. Isadora parou de gravar, o rosto pálido, o celular tremendo na mão. Quem é o dono dessa Apex? Gritou Osório, o rosto ficando vermelho, uma veia saltando em sua testa. Eu quero falar com o responsável. Eu conheço pessoas no tribunal. O proprietário prefere manter o anonimato, Sr. Bittencourt, respondeu o oficial, entregando a papelada. Tudo está dentro da legalidade. Tenha um bom dia. Desliguei a tela do celular. O carro deslizava suavemente pelas ruas arborizadas do Itaim. Senti um peso saindo do meu peito, mas não era apenas vingança. Era a constatação de que o mundo de ilusões deles era tão frágil quanto a porcelana no chão da sala. Eles achavam que tinham o controle de tudo, mas não conseguiam sequer manter o teto sobre suas cabeças sem que eu permitisse. Cheguei ao meu novo quartel-general, um loft minimalista, com vista para o skyline da Buenos cidade, onde o único som era o do vento batendo nas janelas de vidro duplo. Sentei-me diante da minha mesa de carvalho negro e abri o laptop. O primeiro passo da retomada fora dado. O despejo era apenas o aviso de que a tempestade havia chegado. Agora, eu começaria a fechar o cerco sobre a empresa. Eu queria que eles sentissem o que eu senti, a sensação de não ter para onde ir, de ser descartado por quem tem o poder. Mas eu faria isso com elegância. Afinal, eu era o filho que eles ensinaram que não tinha futuro. E o futuro, como eles estavam prestes a descobrir, era uma conta que eles não podiam pagar. O loft no Itaim Bibi cheirava a madeira nova e a uma essência cítrica, cara e discreta, que eu havia escolhido pessoalmente. Pela janela panorâmica, o skyline de São Paulo se estendia como um mar de concreto e luzes, com o fluxo incessante de carros na Avenida Faria, Lima parecendo artérias pulsantes de uma cidade que nunca dorme e nunca perdoa. Sentado em uma poltrona de couro legítimo, eu observava o brilho dos meus 3 monitores. Em um deles, o código de uma transação de alta frequência corria em cascata. No outro, o painel financeiro da Bittencourt Engenharia mostrava uma linha vermelha que não parava de cair. E no terceiro, a visão granulada, mas nítida o suficiente, da sala de estar dos meus pais. O espetáculo era patético. Osório estava com a gravata frouxa, o rosto suado e vermelho, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ele segurava o telefone fixo com uma força que fazia os nós de seus dedos ficarem brancos. Ele estava tentando ligar para o Dr. Arnaldo, um desembargador que sempre foi parceiro de churrascos e negócios obscuros. O que meu pai não sabia era que eu havia passado os últimos 6 meses coletando provas das parcerias dos dois e as enviado, de forma anônima e criptografada, para a corregedoria e para um contato de confiança no Ministério Público. O Dr. Arnaldo estava, naquele exato momento, ocupado demais, tentando não ser preso, para atender o telefone de um empresário decadente. "Atende, Arnaldo! Atende, porra!" O grito de Osório ecoou pelos alto-falantes do meu laptop. Margarida estava sentada no sofá, com os olhos fixos na parede, em estado de choque. A elegância dela havia derretido. O cabelo, sempre impecavelmente escovado, tinha fios soltos. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. A ficha de que eles seriam despejados da cobertura onde viveram por 2 décadas estava começando a cair, e o peso era esmagador. E havia Isadora,
A minha querida irmã. Ela estava sentada no chão, rodeada por caixas de sapatos de grife, chorando compulsivamente. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de raiva e pavor. Ela tentava gravar um vídeo, mas as mãos tremiam tanto que a imagem ficava borrada. "Eu não posso sair daqui, pai!" Ela gritava entre soluços. "O que eu vou dizer para as marcas? Eu tenho um contrato de tour pelo meu closet, agendado para a semana que vem. Se as pessoas souberem que fomos despejados, minha carreira acaba." Sua carreira. Osório parou e olhou para ela com um desprezo que, por um momento, me lembrou como ele olhava para mim. "Sua carreira é mantida pelo meu dinheiro, Isadora. E se eu não resolver essa merda desse despejo, não vai ter closet, não vai ter viagem e não vai ter porra nenhuma." Eu bebi um gole de um uísque japonês, sentindo o líquido queimar suavemente a garganta. O sabor da vitória era complexo. Tinha notas de justiça, mas também um retrogosto amargo de decepção. Ver a desintegração deles me dava prazer, sim, mas também confirmava o que eu sempre soube. O amor e a união daquela família eram sustentados apenas por pilares de dinheiro e status. Sem o ouro, eles eram apenas três estranhos gritando uns com os outros. O interfone do meu loft tocou. Era Ricardo. Autorizei a entrada e, poucos minutos depois, meu advogado entrou no ambiente carregando uma pasta de couro. Preta. Ele parecia exausto, mas tinha um sorriso contido no rosto. "A notícia já correu a Faria Lima, Dante", disse ele, sentando-se à mesa. "O mercado descobriu que a Bittencourt Engenharia recebeu uma notificação de despejo por falta de garantias contratuais. As ações da empresa na B3 caíram 12% em 2 horas. Os outros sócios estão em pânico. Eles acham que o Osório está escondendo uma falência iminente. E ele está", respondi, girando o gelo na minha taça. "Só que nem ele sabe a gravidade ainda. Como está a nossa posição nas debêntures? Temos 45% da dívida total deles em nossas mãos através da Apex." Ricardo abriu a pasta e me entregou um gráfico. "Se executarmos o vencimento antecipado agora, alegando insolvência do fiador, o seu pai perde o controle majoritário da empresa em 72 horas. Eu olhei para o gráfico. A Bittencourt Engenharia. O orgulho de 3 gerações estava a um clique de distância de se tornar minha. Eu poderia fechá-la, liquidar os ativos e deixar meu pai na rua da amargura. Ou poderia fazer algo mais refinado. Ainda não, Ricardo. Quero que eles sintam o aperto. Quero que eles tentem vender os bens para salvar a empresa. Quero ver a Isadora vendendo as bolsas dela em sites de desapego para pagar o condomínio. Quero ver o Osório implorando por um empréstimo em bancos que eu já instruí meus contatos a negarem." "Você é um estrategista cruel, Dante", Ricardo comentou, mas não havia julgamento na voz dele, apenas admiração profissional. "Mas me diga uma coisa, por que Manaus? Por que você deixou que eles achassem que você foi para lá? Porque no Amazonas eles não têm olhos", respondi, levantando-me e caminhando até a janela. "Eles acham que eu estou sofrendo no calor, tentando sobreviver com 10 mil reais. Enquanto eles olham para o norte, eu estou aqui nas sombras do sul, cortando os fios que sustentam o mundo deles. O elemento surpresa é a minha maior arma. Se eles souberem que sou eu, eles vão tentar usar o sentimentalismo. Vão dizer que erraram, que me amam. Eu não quero ouvir mentiras. Eu quero que eles paguem a conta do desprezo." Nesse momento, meu celular pessoal, o número que eles conheciam, vibrou. Era uma mensagem de Margarida. "Dante, meu filho, as coisas estão difíceis aqui. Seu pai está muito nervoso. Como você está em Manaus? Conseguiu chegar bem? Por favor, nos dê notícias. Precisamos de união agora." Eu li a mensagem e senti uma risada seca subir pelo peito. "Precisamos de união agora." Onde estava essa necessidade de união quando me entregaram a passagem de ida? Onde estava o amor materno quando ela deslizou aquele cheque de esmola pela mesa como se estivesse limpando uma sujeira? Não respondi. Em vez disso, bloqueei o número. Voltei para a tela que mostrava a sala de jantar. Osório agora estava sentado na cabeceira da mesa, a mesma onde ele me humilhara. Ele tinha a cabeça entre as mãos. O silêncio na sala era tão pesado que eu quase podia senti-lo através da conexão de internet. Eles haviam percebido que ninguém viria salvá-los. Os amigos não atendiam.
O poder havia evaporado. Ricardo, chamei, sem desviar os olhos da tela. Amanhã de manhã, envie uma proposta de compra para os sócios minoritários da Bittencourt. Ofereça 10% acima do valor de mercado atual, mas com a condição de sigilo total sobre a identidade do comprador. Quero ser o dono da cadeira dele antes do próximo jantar de domingo. Considere feito. Mas, Dante, e quando eles descobrirem? Quando você vai se revelar? Eu observei a imagem de meu pai, um homem que sempre se achou um gigante, agora reduzido a um vulto encolhido em uma sala luxuosa que não lhe pertencia mais. No dia do despejo físico, respondi calmamente. Eu quero estar na calçada quando o caminhão de mudança chegar. Eu quero ver a expressão no rosto dele quando ele perceber que o filho fracassado é, na verdade, o homem que comprou o seu destino. Ricardo se retirou, deixando-me sozinho com meus fantasmas e meus planos. O vento batia contra o vidro do loft, um som constante e solitário. Olhei para o relógio. Em Manaus, o voo em que meu nome estava registrado acabara de pousar. O sistema da companhia aérea enviaria um e-mail de confirmação para o endereço que meu pai monitorava. Para todos os efeitos, eu estava a milhares de quilômetros de distância, perdido na imensidão da floresta. Mas, na verdade, eu nunca estive tão perto de destruir o que restava do orgulho deles. A noite estava apenas começando, e eu ainda tinha muitos algoritmos para rodar. A Bittencourt Engenharia não era apenas uma empresa, era o símbolo da opressão que sofri, e eu não ia apenas comprá-la. Eu ia reformulá-la do zero, apagando cada vestígio do nome de Osório daquelas paredes. A chuva de verão em São Paulo não é uma bênção, é um castigo cinzento que lava a fuligem dos prédios e inunda as avenidas, transformando o trânsito em um organismo paralisado e barulhento. Do 30º andar do meu loft no Itaim, eu observava os pingos gordos martelarem contra o vidro reforçado. O som era abafado, um tamborilar constante que servia de trilha sonora para a minha vigília. No meu colo, o laptop aquecia minhas coxas, emitindo um zumbido eletrônico que era o único sinal de vida. No ambiente escuro, eu estava monitorando as redes sociais de Isadora. A queda dela era, de certa forma, mais rápida e mais pública do que a do meu pai. O mundo dos influenciadores é um tribunal de espelhos. Assim que o primeiro boato de crise financeira e despejo iminente vazou para as páginas de fofoca, graças a um vazamento anônimo que eu mesmo orquestrei através de um servidor na Suécia, as marcas começaram a se afastar. Na tela vi que ela tinha postado um vídeo há 10 minutos. O cenário não era mais o closet luxuoso, mas um canto escuro da sala, com caixas de papelão empilhadas ao fundo. Ela não usava maquiagem. Os olhos estavam inchados. Pessoal, eu estou passando por um momento pessoal muito delicado, ela dizia, a voz falhando de um jeito que, pela primeira vez, parecia real, embora ainda carregada de uma autopiedade irritante. Algumas parcerias foram suspensas por conflito de imagem. É inacreditável como as pessoas te abandonam quando o céu fica nublado. Eu senti um gosto metálico na boca. Abandono. Que palavra irônica vindo dela. Fechei a aba do navegador. Eu não sentia pena. Sentia apenas a confirmação de que o mundo dela era feito de papel crepom. O foco agora era a Bittencourt Engenharia. Ricardo me enviou um relatório criptografado. Osório estava desesperado. Ele havia colocado à venda a Mercedes blindada e a lancha que mantinha em uma marina no Guarujá. O problema para ele era que, no mercado de luxo, o cheiro de desespero atrai tubarões. Ninguém queria pagar o preço justo. Todos sabiam que ele precisava de liquidez imediata para tentar deter a Apex Capital Group, ou seja, eu. De repente, o celular que eu mantinha para contato com a família começou a tocar. O nome Margarida brilhava na tela. Eu respirei fundo, ajustando a minha voz para o tom de alguém que estava vivendo em um albergue úmido no coração da Amazônia. Atendi. Oi, mãe. Minha voz saiu arrastada, cansada. Dante, graças a Deus você atendeu. A voz dela era um fio de desespero. Ao fundo, eu conseguia ouvir o som de papéis sendo rasgados e o grito abafado de meu pai ao telefone. Filho, as coisas estão horríveis.
O seu pai... A empresa... Nós recebemos uma ordem de despejo, Dante. Querem que a gente saia de casa em menos de 3 semanas. O quê? Fiz uma pausa dramática, fingindo choque. Mas como assim, mãe? O pai sempre disse que o prédio era seguro, que o contrato era vitalício. Alguma empresa comprou o edifício e está usando uma brecha no contrato de locação. Dante, o seu pai está tendo crises de ansiedade. Nós tentamos falar com todos os nossos contatos, mas ninguém atende. Até o Dr. Arnaldo sumiu. Dante, eu sei que nós te mandamos para longe, mas você tem algum dinheiro aí? Aquele cheque que te demos, você ainda tem alguma coisa? A audácia dela era quase admirável. Eles me expulsaram com 10 mil reais e agora, menos de uma semana depois, estavam me pedindo o dinheiro de volta para tentar tapar um buraco de milhões. Mãe, o dinheiro, eu usei parte dele para pagar 6 meses adiantados em uma pensão aqui em Manaus. Menti, sentindo um prazer sombrio em cada palavra. O resto eu gastei com equipamentos básicos de trabalho. Eu não tenho nada agora. Na verdade, estou procurando emprego em uma loja de informática aqui no centro. O calor aqui é insuportável, mãe. Minha pele está cheia de brotoejas e o quarto não tem nem ventilador direito. Ouvi um soluço do outro lado. Não era de pena por mim. Eu sabia. Era o choro de quem percebe que a última tábua de salvação é um graveto podre. Entendo, ela disse, a voz subitamente fria. Bom, se você não tem como ajudar, tente ao menos não gastar o que sobrou. Pode ser que precisemos que você volte para... Bem, nem sei para onde vamos. Sinto muito, mãe. Espero que o pai resolva isso. Ele é o grande Osório Bittencourt, não é? Ele sempre encontra uma saída. Desliguei antes. Que ela pudesse responder. Joguei o celular sobre o sofá e me levantei. A ironia era que, enquanto eu falava com ela, meus dedos na outra mão operavam o mouse, finalizando a compra de mais 5% das ações de um sócio minoritário que estava louco para pular do barco. Eu agora detinha 51% da Bittencourt Engenharia. O controle era meu. Eu era, legalmente, o chefe do meu pai. O obstáculo real agora era a transição física. Eu precisava garantir que o despejo ocorresse sem entraves legais de última hora. Ricardo me avisou que Osório havia contratado um escritório de advocacia agressivo da Avenida Paulista para tentar uma liminar de suspensão. Eu precisava neutralizar isso. Ricardo, entre em contato com o departamento jurídico da holding que administra o prédio. Ordenei quando ele atendeu minha chamada de vídeo. Quero que você apresente o laudo técnico de danos estruturais que as reformas ilegais do meu pai causaram no terraço da cobertura, aquela piscina que ele instalou sem autorização do condomínio há 5 anos. Use isso como prova de risco iminente de desabamento. Nenhuma liminar se sustenta diante de risco de morte. Isso vai acelerar o processo, Dante. Eles podem ser retirados com auxílio policial em questão de dias se o juiz entender a gravidade. Ricardo ajustou os óculos, olhando para os documentos na tela. Mas você tem certeza de que quer ir tão longe? Deixar seus pais na calçada com a polícia? Eles não se importaram se eu teria onde dormir em Manaus. Eles não se importaram se eu seria assaltado, se passaria fome ou se morreria de uma doença tropical sem assistência. Eles me deram um cheque de 10 mil e disseram, desapareça. Eu estou apenas seguindo a lógica deles, Ricardo. O mundo é dos fortes. Não foi isso que o Osório me ensinou desde os 7 anos? Pois bem, eu provei ser o mais forte. A sensação de poder era inebriante, mas havia um vazio que eu não conseguia ignorar. Eu olhava para as fotos da minha infância que eu havia digitalizado. Poucas, pois eu raramente era o centro das atenções. Em todas elas, eu parecia um intruso, o filho que não combinava com o cenário. A vingança estava sendo executada com perfeição cirúrgica, mas a cicatriz emocional ainda ardia. Eu passei o resto da noite revisando os planos para a nova estrutura da empresa. Eu ia mudar o nome. Bittencourt seria apagado da fachada. A empresa passaria a se chamar Nexus Infraestrutura. Eu ia focar em tecnologia sustentável, algo que meu pai sempre chamou de frescura de quem não quer lucrar. Antes de dormir, olhei uma última vez para a câmera da sala deles. A luz estava apagada, mas eu conseguia ver o brilho do cigarro de meu pai na varanda.
Ele não fumava há 15 anos. O estresse o trouxera de volta ao vício. Ele parecia pequeno, as costas curvadas sob o peso de um império que já não existia. Eu fechei o laptop com um estalo seco. Amanhã seria o dia em que o oficial de justiça voltaria com a decisão sobre o risco estrutural. O tempo de Osório no topo havia acabado, e o meu exílio na escuridão também. O dia amanheceu, com aquele mormaço típico de São Paulo, um calor que parece brotar do próprio asfalto e que faz o ar vibrar sobre os capôs dos carros. Eu estava estacionado a meia quadra do edifício nos jardins, dentro de um SUV blindado com vidros escurecidos, o motor ligado apenas para manter o ar-condicionado funcionando. O cheiro de couro novo do carro e o leve aroma de um café premium que eu havia pegado no caminho eram o meu único conforto. Eu era um espectador invisível, um fantasma observando o próprio passado ser empacotado. Pelas câmeras que eu ainda acessava, vi o movimento começar cedo. Mas não era o movimento de uma mudança organizada. Era o caos de um naufrágio. O juiz havia indeferido a liminar de Osório em tempo recorde, aceitando o laudo de risco estrutural que Ricardo e eu havíamos facilitado. A ordem era de desocupação imediata. Às 9 da manhã, o carro do oficial de Justiça encostou, seguido por 2 viaturas da Polícia Militar. Um procedimento padrão para evitar resistência em áreas nobres. O som das sirenes desligando, mas as luzes ainda piscando, refletia nas janelas de vidro fumê das coberturas vizinhas. Eu conseguia imaginar as fofocas nos grupos de WhatsApp do condomínio. Os Bittencourt, os intocáveis, estavam sendo retirados pela polícia. Está pronto, Dante? A voz de Ricardo veio pelo viva voz do carro. Ele já estava lá fora, acompanhando o oficial como representante da Apex Capital. Estou apenas observando, Ricardo. Pode prosseguir. Garanta que nada saia daquela casa que não pertença estritamente a eles. O mobiliário fixo e as obras de arte que foram dadas como garantia na compra da dívida ficam. Eu vi, através do para-brisa, quando meu pai saiu no portão. Ele estava envelhecido. A postura ereta de quem mandava em centenas de funcionários havia sumido. Ele vestia uma camisa polo amassada e segurava uma pasta de documentos com as mãos trêmulas. Logo atrás, Margarida vinha com um lenço no rosto, tentando se esconder dos olhares curiosos dos zeladores dos prédios vizinhos. E Isadora estava em transe. Ela carregava 3 malas de grife, mas tropeçava nos próprios pés, o celular guardado no bolso, sem nenhuma vontade de filmar. Aquela experiência. O barulho do caminhão de mudança encostando era um som seco, metálico. Os carregadores começaram a subir. Eu fechei os olhos por um segundo e quase pude sentir o cheiro de pó que sobe quando se arrasta um tapete que não sai do lugar há 20 anos. Lembrei-me de quantas vezes eu fui mandado para o meu quarto naquele apartamento para não atrapalhar as recepções importantes. Lembrei-me do som das risadas falsas e dos brindes com champanhe que celebravam contratos que eu, secretamente, ajudava a revisar no sistema. De repente, meu celular vibrou. Mais uma vez. Margarida, eu atendi. Dante, a voz dela era um sussurro sufocado pelo choro. Eles chegaram. A polícia está aqui. Estão levando tudo, Dante. Estão dizendo que até o piano que era da minha mãe não pode sair porque faz parte dos espólio garantidor. Por favor, filho, me diga que você conseguiu algum contato em Manaus. Alguém que possa nos mandar um dinheiro, qualquer coisa. Nós não temos para onde ir hoje à noite. O hotel que o seu pai tentou reservar cancelou a reserva porque o cartão de crédito foi bloqueado. Eu senti uma pontada de algo que poderia ser pena, mas que logo se transformou em uma frieza absoluta. Era a anatomia de um crescimento. Para o novo Dante nascer, o filho carente de aprovação precisava morrer definitivamente. Mãe, as coisas aqui em Manaus também não estão fáceis, eu disse, minha voz soando oca, desprovida de emoção. Eu estou morando em um quarto compartilhado. O sinal de internet é ruim e eu passo o dia carregando caixas no porto para ganhar uns trocados, enquanto espero uma vaga na área de TI. Como eu poderia ajudar vocês? Vocês me deram 10 mil reais e disseram que eu era um fracasso. Eu estou apenas sendo o fracasso que vocês previram. Não diga isso, Dante.
Nós estávamos apenas tentando te motivar, ela exclamou, e a mentira era tão óbvia que chegava a ser insultuosa. Seu pai está tendo um colapso. Ele está sentado na calçada, Dante. O seu pai, o Sr. Osório Bittencourt, sentado no chão da calçada da Alameda Lorena. Você tem noção da humilhação? Tenho, mãe. Eu tenho muita noção do que é ser humilhado por quem deveria te proteger. Mas agora eu preciso desligar. Meu turno no porto vai começar e, se eu me atrasar, não ganho o almoço. Desliguei. O silêncio no carro foi interrompido apenas pelo som da respiração pesada que eu não percebia que estava segurando. Olhei para a calçada através do binóculo que eu mantinha no porta-luvas. Lá estava ele, Osório, sentado em cima de uma caixa de papelão com a cabeça entre as mãos. O grande patriarca, o homem que mede o valor das pessoas pelo saldo bancário, estava sendo ignorado pelos pedestres que passavam apressados para seus escritórios na Paulista. Margarida tentava falar com ele, mas ele parecia em estado catatônico. Isadora estava sentada no meio-fio, cercada por suas malas de luxo, olhando para o nada. As luzes da viatura ainda piscavam, pintando a cena de vermelho e azul como um triste espetáculo de rua. O payoff emocional que eu já esperava não foi uma explosão de alegria, foi algo mais profundo. Foi o reconhecimento de que o poder deles era uma construção frágil, baseada no medo e na aparência. Agora que a cortina tinha caído, restava apenas a mediocridade humana. Eu liguei para Ricardo. Ricardo, termine o procedimento. Quando eles terminarem de carregar o que restou, entregue o cartão da Apex Capital Group para o Osório. Diga que o novo proprietário gostaria de marcar uma reunião amanhã às 10 da manhã, na sede da Bittencourt Engenharia. Ou melhor, na Nexus Infraestrutura. Você vai aparecer amanhã, Dante? Ricardo perguntou, sua voz tingida de expectativa. Sim, amanhã eu volto de Manaus. Quero que a recepção esteja pronta. Quero o nome dele removido da porta da presidência e o meu colocado no lugar antes de ele chegar. Entendido, chefe. Eles estão se movendo agora. Estão chamando um táxi de aplicativo. Parece que vão para um apart-hotel barato no centro que a Isadora conseguiu pagar com o último limite do cartão dela. Ótimo. Deixe que eles tenham uma noite de reflexão sobre o custo da arrogância. Eu engatei a marcha e saí lentamente com o carro, passando por eles. Por um breve segundo, pelo retrovisor, vi Margarida olhar para o meu carro. Ela não podia me ver através do vidro blindado, mas nossos olhos se cruzaram por um instante no plano simbólico. Eu era o destino que eles mesmos escreveram no dia em que me entregaram aquele cheque. Dirigi de volta para o meu loft, sentindo a adrenalina baixar e uma calma glacial tomar conta de mim. A empresa era minha. O prédio era meu. O passado deles agora estava guardado em caixas de papelão úmidas. Amanhã, eu não seria mais o filho que desapareceu. Eu seria o homem que eles seriam forçados a respeitar, não pelo sangue, mas pela conquista. E essa seria a vingança mais doce de todas, mostrar que o fracasso da família era, na verdade, o único pilar que ainda podia sustentá-los. Se eu escolhesse fazer isso, preparei-me para a noite. Amanhã seria o ato final, o momento em que o silêncio terminaria e a verdade, nua e crua, seria revelada no topo do império que eu reconstruí das cinzas do desprezo deles. O ar no 40º andar da Avenida Faria Lima era diferente. Não era o gelo punitivo do apartamento dos meus pais, mas uma brisa controlada, com aroma de grãos de café recém-moídos e o leve ozônio das máquinas de alto desempenho que agora processavam dados em silêncio absoluto atrás de paredes de vidro fosco. A placa na recepção, feita de aço escovado e retroiluminada com um azul profundo, exibia o novo nome, Nexus Infraestrutura. O nome, Bittencourt, havia sido removido na noite anterior, deixando apenas uma marca quase imperceptível na parede, como uma cicatriz de uma cirurgia necessária. Eu estava sentado na poltrona da presidência, a mesma onde meu pai se sentou por 30 anos, mas eu a sentia diferente. Eu não a ocupava por herança, mas por conquista. À minha frente, sobre a mesa de carvalho negro, estava o envelope branco que eles me deram no Natal. O cheque de R$10.000 e a passagem de ida para Manaus.
Aqueles objetos eram agora os meus troféus mais valiosos. Eles chegaram, Sr. Dante. A voz de Ricardo veio pelo intercomunicador. Estão na recepção. Parecem desorientados. Deixe-os esperar 10 minutos, Ricardo. Quero que eles respirem o ar da mudança antes de entrarem, respondi, observando através da parede de vidro a movimentação da cidade lá embaixo. São Paulo parecia uma maquete. Do alto, as hierarquias sociais se perdiam na imensidão do concreto. Quando a porta dupla da sala finalmente se abriu, o som do impacto suave do couro contra o batente ecoou no silêncio. Osório entrou primeiro. Ele vestia o seu melhor terno, mas a peça parecia grande demais para ele, como se ele tivesse encolhido sob o peso dos últimos dias. Margarida vinha logo atrás, segurando a alça da bolsa com tanta força que os nós de seus dedos estavam pálidos. Isadora fechava o grupo, os olhos escondidos por óculos escuros grandes demais. Uma tentativa vã de esconder o inchaço e a vergonha. Eles não me viram de imediato. Eu estava virado para a janela, de costas para a porta. Bom dia, nós temos uma reunião com o representante da Apex Capital Group, disse Osório, a voz tentando emular uma autoridade que ele não possuía mais. Eu sou Osório Bittencourt, o sócio-diretor desta empresa. Ou melhor, eu era. Eu girei a cadeira lentamente. O movimento foi suave, quase coreografado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi um silêncio que pareceu durar horas, preenchido apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Vi o momento exato em que a ficha caiu para cada um deles. Os olhos de Margarida se arregalaram em um choque que beirava o horror. Isadora deixou a bolsa escorregar do ombro, o som do couro batendo no chão sendo o único ruído na sala. E Osório? Ele simplesmente parou de respirar por alguns segundos, o rosto passando de um cinza pálido para um branco cadavérico. Dante! O sussurro de Margarida foi um sopro de incredulidade. Mas você... Manaus! O voo para Manaus partiu no horário. Mãe, eu disse, minha voz saindo firme, sem qualquer traço da hesitação que eu sentia no passado. Mas eu decidi que São Paulo tinha negócios mais urgentes para eu resolver. Você... Osório finalmente recuperou a voz, mas ela saiu rouca, quebrada. Você é a Apex? Você comprou o prédio? Você comprou a minha empresa? Com que dinheiro, Dante? Onde você roubou isso? Eu dei um sorriso curto, sem mostrar os dentes. A acusação dele era o último espasmo de um homem que não conseguia aceitar que o filho que ele desprezava era superior a ele, no jogo que ele mesmo criou. Eu não roubei nada, meu pai. Enquanto vocês me ridicularizavam nos jantares, eu estava construindo algoritmos de segurança que valem mais do que todas as suas pontes de concreto. Enquanto a Isadora postava fotos de pratos caros, eu estava investindo em ativos que vocês nem sabem pronunciar o nome. O cheque de R$10.000 que vocês me deram, peguei o envelope e o joguei levemente sobre a mesa. Eu usei para pagar o café da manhã dos advogados que finalizaram o despejo de vocês. Osório desabou em uma das cadeiras de couro à frente da mesa. Ele parecia um homem de 100 anos. Por que, Dante? Ele perguntou, olhando para o chão. Por que destruir a sua própria família? Família. Eu me levantei e caminhei até a frente da mesa, ficando cara a cara com ele. Família é quem apoia, pai. Família é quem vê o valor do outro além do que ele pode oferecer financeiramente. Vocês não me trataram como família. Vocês me trataram como um erro de contabilidade que precisava ser apagado. Vocês me deram uma passagem de ida para que eu sumisse da vista de vocês porque eu envergonhava o sobrenome. Pois bem, o sobrenome agora é meu, a empresa é minha, e a casa de vocês agora é o meu novo escritório de arquivos. Margarida começou a chorar, um choro silencioso e convulsivo. Isadora tirou os óculos escuros, e eu vi o medo real em seus olhos. Ela sabia que a vida de luxo, as viagens e os seguidores eram castelos de areia que eu acabara de soprar. O que vai ser de nós, Dante? Isadora perguntou, a voz trêmula. Você vai nos deixar na rua? Eu olhei para os três. Por um momento, senti o peso da vingança. Era doce, sim, mas também era solitária. Eu poderia destruí-los completamente.
Poderia deixá-los sem um centavo, assistindo-os tentar sobreviver em um mundo que eles nunca conheceram de verdade. Mas eu não era como eles. Eu não precisava do sofrimento deles para me sentir poderoso. Eu não vou deixá-los na rua, eu disse, e vi um brilho de esperança surgir no rosto de Margarida. Mas as regras mudaram. A cobertura nos jardins vai ser vendida para cobrir as dívidas que o Osório acumulou. Vocês vão se mudar para o meu antigo apartamento na República. O aluguel está pago por 1 ano. É um lugar bom para aprenderem o valor de cada real. Na República. Isadora fez uma careta de desgosto, mas logo a suprimiu ao ver o meu olhar. Sim, na República. Onde os elevadores quebram e o cheiro de café velho impregna as paredes. Onde eu vivia enquanto vocês viajavam para Paris. E quanto à empresa, pai, você está oficialmente aposentado. Receberá uma pensão mínima. Há o suficiente para viver com dignidade, mas nada de luxos. Se quiserem mais, terão que trabalhar. Isadora, se você realmente é uma estrategista de marketing, o departamento de mídias sociais da Nexus tem uma vaga de estagiária aberta. O salário é o piso da categoria. Osório levantou a cabeça. Havia uma chama de ódio em seus olhos, mas ela foi rapidamente apagada pela exaustão. Ele sabia que não tinha cartas para jogar. Eu detinha todas as notas promissórias, todos os contratos, toda a vida deles em minhas pastas digitais. Você venceu, Dante, ele disse, a voz quase inaudível. Eu não venci, pai. Eu apenas sobrevivi ao que vocês fizeram comigo. E aprendi a prosperar no silêncio que vocês me impuseram. Eles se retiraram da sala 1 a 1. Margarida tentou me abraçar, mas eu recuei um passo. Um gesto sutil que dizia mais do que 1000 palavras. O perdão não é algo que se conquista com um despejo. É algo que se constrói com o tempo. E o nosso tempo ainda estava parado no dia de Natal. Quando a porta se fechou e eu fiquei sozinho novamente, o silêncio da sala de presidência pareceu mais leve. Eu caminhei até a janela e olhei para o horizonte. O sol de janeiro brilhava intensamente sobre São Paulo. Peguei o celular e vi uma notificação. Era um alerta de uma das minhas empresas de tecnologia em Singapura. O mundo continuava girando. Eu não era mais o fracasso da família. Eu era o homem que transformou o desprezo em império e, enquanto observava a cidade a meus pés, percebi que a maior vingança não foi tirar a casa ou a empresa deles. Foi mostrar que, mesmo sem o amor deles, eu me tornei alguém que eles nunca teriam a coragem de ser. O capítulo da dor estava encerrado. O capítulo do meu império estava apenas começando. E, desta vez, eu escreveria as regras.